Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 340º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 8, livro de Salmos, capítulo 131 e o livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 a 25. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Sião restaurada. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sejam fortes, todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído, porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos:
Assim como eu havia decidido castigar vocês quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia. Também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo, eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 8. O povo de Deus não vive por meio de explicações, mas através das promessas. A fé e a esperança são nutridas pelas promessas do Senhor dadas nas Escrituras. Isso explica por que Zacarias desistiu da discussão sobre as tradições e entregou uma nova mensagem da parte do Senhor. Nesta mensagem, ele faz com que os olhos da fé do povo se focassem no futuro e compartilhou algumas promessas maravilhosas para encorajar Israel. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Deus confirmou seu amor ciumento e sua preocupação por Sião, como havia feito anteriormente. Referência capítulo 1, versículo 14. Ele prometeu que Jerusalém seria reconstruída e se tornaria uma cidade totalmente diferente, dedicada à verdade e à santidade. Essa promessa será cumprida quando Jesus Cristo voltar à terra para estabelecer seu reino. Aleluia! Referência a Isaías 1, versículo 26, capítulo 2, versículo 3, capítulo 60, versículo 14, capítulo 62, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 9 a 13. Ageu havia repreendido o remanescente judeu porque as pessoas não estavam sendo fiéis ao Senhor no exercício da mordomia das coisas de Deus, conforme capítulo 1. Em vez de honrar o Senhor e edificar sua casa, as pessoas haviam construído as próprias casas primeiro. Essa atitude foi um pecado e Deus as disciplinou. O clima ficou ruim. As colheitas falharam e a economia nacional sofreu decadência. Deus não estava sendo religioso demais com o seu povo. Ele só estava sendo fiel à sua aliança. Referência a Deuteronômio 28, versículos 38 a 46. Compreendendo o versículo 12, devemos sempre ter em mente 2 fatos sobre as bênçãos materiais. Primeiro, não obedecemos ao Senhor apenas para prosperar materialmente ou conquistar a estabilidade, mas porque Ele é Deus e merece nossa obediência amorosa. A submissão à vontade divina constrói o caráter do homem, e quando o nosso caráter é o que deveria ser, o Senhor pode confiar nas suas bênçãos. Portanto, as bênçãos materiais não são subornos nem recompensas. Em segundo lugar, Deus não nos responde sempre com bênçãos materiais. Logo, a pobreza não é sinal de que Ele abandonou o seu povo. A experiência de Jó destrói completamente essa ideia que materializa a fé e vincula a obediência a interesses comerciais.
Foi justamente por compartilharem dessa visão equivocada da fé que os amigos de Jó o encorajaram a confessar seus pecados na expectativa de que Deus pudesse fazê-lo rico de novo. O que eles fizeram foi estimular o amigo a barganhar com Deus, mas Jó recusou a proposta, mesmo não entendendo qual era a intenção divina com todo o seu sofrimento. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 8, trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 23. Deus chamou Abraão e estabeleceu a nação de Israel para que seu povo fosse testemunha aos gentios e aos conduzisse ao único Deus verdadeiro, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ao separar uma nação para si, o Senhor almejava alcançar o mundo inteiro. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 131. Humildade e confiança em Deus. Cântico de peregrinação, de Davi. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 131, trago o versículo 1. Seguimos para a maturidade quando aceitamos honestamente quem somos. Entendemos o que podemos fazer e vivemos para a glória de Deus. Rejeitar ou odiar a nós mesmos, assim como criar fantasias sobre nossa vida e ter inveja dos outros, são marcas de imaturidade. Quando aceitamos a nós mesmos e nosso destino e agradecemos ao Senhor pelo modo como Ele nos fez, não temos necessidade de impressionar as pessoas. Elas verão nosso valor e hão de nos amar pelo que somos. Compreendendo o versículo 2, a comparação com a criança desmamada é uma bela imagem do significado de humildade e de maturidade. As crianças hebreias eram desmamadas aos 3 ou 4 anos de idade e esse fato marcava o fim da infância. Contudo, a maioria das crianças não deseja ficar sem os braços amorosos da mãe e os seios que as alimentam. E após o desmame, elas se sentem rejeitadas e indesejadas. Mas, após a crise do nascimento, toda criança deve, por fim, ser desmamada e aprender a primeira lição na escola da vida, a de que crescer envolve perdas dolorosas que podem levar a ganhos maravilhosos. Compreendendo o versículo 2.b, o objetivo de Deus para nós é a maturidade emocional e espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, capítulo 14, versículo 20, Efésios 4, versículos 3 a 15. Assim, o Senhor, às vezes, precisa nos afastar das coisas boas para nos proporcionar coisas melhores. Abraão teve de deixar sua família e sua cidade, mandar Ismael embora, separar-se de Ló e deitar Isaque sobre o altar do sacrifício. Aceitar a vontade de Deus nas perdas e nos ganhos da vida é experimentar uma calma interior que é fundamental se quisermos ser pessoas maduras. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 131, trago o versículo 3. No vocabulário cristão, esperança não significa dizer assim espero. Esperança é a expectativa alegre acerca do que o Senhor fará no futuro, com base em suas promessas imutáveis. Como a criança sendo desmamada, podemos ficar aflitos com nossas circunstâncias no momento da mudança, mas esta aflição é errada. Nossas circunstâncias presentes são o ventre no qual nascerão novas bênçãos e oportunidades. Aleluia! Referência ao livro de Romanos 8, versículo 28. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 1
a 25. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfília. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam. Mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 a 25, exposição bíblica dos versículos 2 a 3.
Deus já havia chamado Paulo para ministrar aos gentios, conforme capítulo 9, versículo 15, capítulo 21, versículos 17 a 21. E aqui o Senhor convocou Barnabé para trabalhar com ele. A igreja confirmou o seu chamado, comissionada e enviando-os. O ministério do Espírito Santo, que opera por meio da igreja local, é equipar e recrutar cristãos para ir e servir ao reino de Deus. O quadro de missões atual é somente uma agência que expede a obra autorizada pela igreja local. Compreendendo o versículo 9, esta passagem é o primeiro lugar em que encontramos o conhecido nome Paulo no Novo Testamento. Como cidadãos romanos judeus, o nome completo do apóstolo provavelmente era Saulo Paulus, pois muitos judeus tinham dois nomes, um judeu e outro romano. Paulo significa pequeno em latim. Compreendendo o versículo 13, em nenhum momento nos é dito que Marcos deixou o grupo em plena viagem. Talvez ele estivesse apenas com saudade de casa ou descontente porque Paulo havia começado a tomar a liderança de seu primo Barnabé. Note a referência a Paulo e seus companheiros. Marcos era um judeu devoto e talvez tenha se sentido pouco à vontade com os gentios salvos. Alguns comentaristas acreditam que o regresso de João Marcos a Jerusalém colaborou com o início da oposição dos judaizantes legalistas que mais tarde se opuseram a Paulo, conforme capítulo 15 e a epístola aos Gálatas. Outra possibilidade é o medo do perigo, uma vez que o grupo seguia para regiões novas e difíceis. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 a 25. Trago a exposição bíblica dos versículos 16 a 25. Nesta sessão, Paulo recapitulou a história de Israel, culminando com o ministério de João Batista e a vinda do Messias. Ele claramente afirmou que Deus estava trabalhando em Israel ao preparar o caminho para a vinda do Messias prometido. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.